Caríssimos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus porque estamos reunidos e reunidas celebrando a Santa Eucaristia. Participar da celebração eucarística é participar do banquete da palavra, a palavra que nos ilumina, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos faz caminhar como filhos e filhas de Deus. E também participar do banquete eucarístico. É nosso Senhor Jesus Cristo que quis ser alimento para nós, se tornando pão sagrado, para fortalecer a nossa fé, o nosso espírito e a nossa comunhão de irmãos e irmãs. É claro que mesmo com esta reabertura, com muita cautela, precisamos pedir a Deus que nos ajude, que ajude aqueles que estão à frente da ciência, para que de fato encontre o remédio certo para curar, para evitar esse mal tão grande, que no Brasil já são mais de 86 mil que morreram, aqueles que foram contabilizados. Com certeza é bem mais. Então nós precisamos nos colocarmos diante de Deus, pedindo a Ele que nos ajude, pedindo a Ele que nos fortaleça, pedindo a Ele que possa habitar na nossa vida e no nosso coração. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs que chegaram para esta celebração, mas também aqueles e aquelas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, precisamos pedir a Deus aquilo que é mais especial para todos nós. Assim, a leitura ou as leituras que nós ouvimos nos encaminham e nos ajudam a pedir o necessário para Deus. É o que acontece com Salomão. Ele se sente inútil, ele se sente adolescente para assumir uma missão tão importante diante de Deus, diante do seu povo. Por isso ele diz: Senhor meu Deus, Tu fizestes reinar o Teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente. Ele se sente pequeno, ele se sente frágil e por isso busca a Deus. E o que ele pede de Deus? Ele pede: dar, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Caríssimos irmãos e irmãs, é o que precisamos pedir também nos tempos atuais para todos nós. A nós que estamos à frente da igreja, à frente da família, à frente de uma comunidade, mas também para todos aqueles e aquelas que estão diante do poder executivo, que estão diante do poder legislativo, que estão no judiciário ou no ministério público. Precisamos, de fato, pedir essa sabedoria de Deus,
que Ele possa tocar a nossa vida, que Ele possa tocar o nosso coração, que sejamos de fato compreensíveis diante do plano de Deus e também que nos dê discernimento, isto é, para fazer a escolha segundo a vontade de Deus. Nós estamos insistindo que nesses tempos tão difíceis precisamos fazer de fato da nossa casa a igreja doméstica. E aí a importância de ajudar as crianças a crescerem na fé, de ajudar as crianças a ter um coração segundo a vontade de Deus, de ajudar as nossas crianças, adolescentes, jovens, a saber fazer um discernimento segundo a vontade de Deus. E é claro, esses ensinamentos acontecem por palavras, mas bem mais através do nosso testemunho. Diz São João Maria Vianney, as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Então nós precisamos rezar pelas nossas famílias para que de fato seja esta igreja doméstica. É triste percebermos os dados que nesse tempo de pandemia aumentou também o número de divórcio, de separação. Nós precisamos, irmãos e irmãs, de fato, reconhecer os nossos limites, reconhecer as nossas fraquezas, mas também termos a clareza daquilo que assumimos diante do plano de Deus. A vida em toda a vocação não só são mil maravilhas, mas também passamos por momentos de dificuldade e por isso precisamos acreditar na graça e no amor de Deus. Peçamos a Deus que nos dê um coração para compreender a sua mensagem e saber fazer esse discernimento no dia a dia da nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele também vai manifestando esta grandeza de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. É como se fosse modelando, onde nosso Senhor Jesus Cristo é esse exemplo maior para todos nós. E, olhando a pessoa de Cristo, nós somos chamados e chamadas a sermos também a sua imagem e semelhança. É claro que temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, somos pecadores, no entanto, somos chamados à santidade. Papa Francisco nos escreve sobre a santidade e ele nos diz que a santidade está presente nos místicos, nos grandes espiritualistas, mas também é presente na vida de cada um e de cada uma, na humildade, na simplicidade, na disponibilidade de acolher a palavra de Deus. Por isso, todos nós somos chamados e chamadas para sermos santos, para vivenciarmos a santidade, sendo justo diante do plano de Deus. É esse convite, caríssimos irmãos e irmãs, para nos deixar modelar pelo Espírito de Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, para caminharmos segundo a sua vontade. Por isso, precisamos estarmos atentos e atentas o que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus
O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem que o encontra, ele se mantém escondido, mas ele se enche de alegria e é capaz de vender todos os bens, é capaz de tirar tudo aquilo que é supérfluo, a tudo aquilo que não colabora com a sua vida, para buscar esse tesouro. A gente poderia também nos perguntar: o que precisamos retirar da nossa vida, do nosso coração, para que possamos buscar esse tesouro que é mais precioso diante de Deus? Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nós vamos descobrindo que precisamos do necessário, que precisamos daquilo que nos satisfaz como pessoas, como filhos e filhas de Deus. Há poucos dias dizia um bispo, ele dizia: agora a gente descobre que as festas não precisa levar o báculo, não precisa levar a mitra, não precisa levar tantas e tantas coisas, mas para dizer, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos buscar o necessário para que diante de Deus possamos descobrir este tesouro. Jesus Cristo ainda vai nos dizer que o reino de Deus é também como aquele comprador de pérolas, e quando encontra uma pérola preciosa, ele de grande valor, ele procura de qualquer forma também adquirir aquele bem, se dispondo a fazer todo o esforço para conseguir e ter essa pérola junto de si. E ainda uma outra comparação: o reino de Deus é como a rede lançada ao mar, que vem todo tipo de peixe, e depois esses peixes serão separados. Para dizer, caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus é para todos e todas, e Deus nos dá a liberdade, através do seu Espírito, para escolher. E escolher o que é bom, escolher fazer a sua vontade, procurar a cada dia, a cada momento, nos voltarmos para Ele nessa confiança de que Ele nos ama, de que Ele nos quer bem, de que Ele nos fortalece para caminhar como filhos e filhas. Rezemos por todos nós, rezemos pela igreja, para que o Espírito de Deus nos ilumine e nos dê força para caminhar segundo a vontade de Deus. Cristo ainda diz que assim, que o reino de Deus também nos leva a termos essa sensibilidade. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino de Deus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus Cristo fala para o povo, Jesus Cristo fala para os doutores da lei, que às vezes são duros de coração para compreender a mensagem nova de ser discípulo, de ser discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes também isto pode acontecer conosco, nos sentirmos autossuficientes, nos sentirmos sabedores de tudo e, no entanto, falta a humildade, a simplicidade para acolher a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos fortaleça e nos ajude cada vez mais a caminhar como discípulos e discípula. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, assim nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.